E aí, tudo bem? Celso Dias mais uma vez com vocês, novamente, mais uma live. Hoje é para lá de especial porque hoje é dia de estudo de caso ao vivo. Eu vou entrevistar uma das nossas alunas recém-contratadas em um grande laboratório nacional. A gente está sempre entrevistando os nossos alunos contratados porque isso nos permite aprimorar, aperfeiçoar. Esse processo é eterno. Aí sim, né, os anos de experiência fazem diferença porque a gente está constantemente usando os nossos cases de sucesso para aperfeiçoar o nosso método e não acreditar que ele é infalível e que ele não precisa de atualizações. Sempre precisa, porque o mercado está mudando constantemente. E falando de mercado mudando, né? 2020, né, pessoal? 2020 foi só o início. Foi só o início. Então a gente precisa se preparar, tá? Muitas coisas iniciaram em 2020 e não vão voltar atrás. Ai, Celso, isso é alarmista. Não é. Não é, pelo contrário, eu quero te dar isso, eu quero falar isso para você como uma boa notícia. Quando a crise acontece, é quando as cartas trocam de mão, tá? E se você vai ficar com as melhores cartas, se você está entendendo essas jogadas, se você está entendendo essa movimentação, o que está acontecendo e como você vai se posicionar nesse novo mercado que está nascendo. A oportunidade está aí para todo mundo. Agora, se você está tratando a sua carreira como negócio, você entende que você é empreendedor nessa história, que você não é um coadjuvante, que você não é simplesmente vítima das circunstâncias, das situações, do chefe, das faltas de oportunidade, você começa a entender que o seu valor de mercado tem a ver com quanto de valor você consegue de fato gerar, transformações, resultados, etc. Isso é que faz crescer o seu valor de mercado. Aí você começa a ver que está na sua mão. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Como é que vai? Que alegria te ver e falar com você assim ao vivo. Não vou parar, a gente falando. Pois é, bom demais que deu certo. Nossa, ó, parabéns, né? Agora de forma ao vivo aí, te dizer que estou muito orgulhoso do seu sucesso. Tenho certeza, Sara, que é só o início de tudo. Já está no carrão da companhia aí? É isso? Esse aí já era o Não, emprego? começa dia 11 de janeiro, né? Então, agora, como é o recesso, acaba que entregamos toda a documentação. Segunda-feira foi últimos documentos que precisou encaminhar da admissão para janeiro, dia 11 de janeiro, começar. Tá bom, que legal. Bom que dá um tempo aí para dar uma aquecida, né? Para entrar em campo com força total, né? Verdade, Resgatar as verdade. aulas, os cases e tudo mais. É, Legal, Sara. Olha isso só, mesmo. é isso, assim, como a gente está falando ao vivo aí, quero te desejar muito sucesso, tá? Mas dizer para você que é simples, tá? Tudo que você sabe disso, né? Mas como a gente está ao vivo, eu tenho que fazer as honras aí, né? Tudo que você está conquistando é fruto das suas escolhas, das suas decisões, dos seus sacrifícios, sabe? Às vezes, por que a gente combinou de trazer você aqui para conversar? É para mostrar a vida real, né, Sara? Sem script, sem Sim, nada. Trocamos ideias ali, então eu vou te fazer algumas perguntas, fica à vontade para responder o ok. que quiser e da forma que quiser. Mas antes de mais nada, te parabenizar, tá? E dizer assim, olha, tudo é consequência, tá? O que você está vivendo hoje foi consequência de uma dedicação, de uma entrega. O pessoal vai entender e a gente contar um pouquinho da sua história aí, né? O que significa isso na prática, tá? Sara, fala um pouquinho para mim. Vamos lá, é formado em quê? Me conta um pouquinho aí dessa parte curricular sua. Vamos começar por aí. Depois a gente vai para sua história. Eu sou nutricionista, né? Tenho 12 anos de formada, formei em nutrição e também fiz pós em gestão estratégica de pessoas, que é uma parte que eu gosto muito de lidar com pessoas. É uma coisa assim que para mim é uma coisa que me motiva bastante. Então eu quis unir a nutrição junto com trabalhar com pessoas, né? E a minha experiência, como que eu conheci um pouquinho da vida de propagandista? Eu trabalhei numa empresa, eu era chefe de controle operacional, então eu cuidava do faturamento de todos os hospitais públicos do Distrito Federal e mexia um pouco com o controle das fórmulas interais. Então, como eu Uhum. trabalhava com essa parte de interal, eu tive acesso a várias indústrias da linha de nutrição. E aí, nesse bate-papo todo mês, eu pude conhecer um pouco como que funcionava a vida
vida de ser um propagandista, né? Nossa, E aí foi onde eu legal. comecei a me apaixonar pela profissão, fui conhecer mais a fundo essa profissão e tive a oportunidade de entrar na indústria, na parte de nutrição infantil. Foi onde eu realmente aprendi a ser propagandista. E aí teve outros desafios dentro dessa companhia. Então eu cuidava de Brasília e aceitei o desafio de cuidar de Goiânia e de Cuiabá também, de maternidade, de UTI neonatal. Então, assim, foi onde eu realmente tive uma bagagem, um aprendizado, os gestores assim, foram fantásticos, que realmente me deixou apaixonada pela propaganda médica, né? Nossa, que E legal, Sara. e dentro disso, a gente tive outras oportunidades de crescer, sair da indústria, eu fui trabalhar na parte comercial, que é na parte de gerente comercial, mas eu vi realmente o que eu amava fazer era ser propagandista. E quando entrei numa outra indústria, mas foi só um período de 3 meses, e fui desligada da empresa. Não sei explicar qual o motivo que eu fui desligada, mas assim, fui convidada para discutir sobre painel, né, de Uhum. visitação. E no discutir painel de visitação não teve a discussão, mas o meu desligamento dos 3 meses. E nesse dia, foi dia 30 de novembro de 2019, eu realmente perdi o chão. Confesso para você que realmente, para mim, foi um baque muito grande. Acho que eu fiquei uns 30 dias, assim, tentando me achar, me localizar. Mas eu falei, bom, não dá para eu ficar assim, né? A gente tem que sacudir a poeira. O Isso aí. vitimismo não leva ninguém a lugar algum. E aí eu falei, bom, então eu vou focar. Eu descobri que eu realmente queria ser propagandista. Então eu realmente foquei nesse processo. Atualizei minhas informações do site do Vaca, do LinkedIn, tudo voltado para a questão de ser propagandista, né? Uhum. E Sim. falei, bom, é isso que eu quero, então eu vou correr atrás dos meus sonhos. Acho que eu fiquei os 6 primeiros meses, eu devo ter mandado em média de uns 150 currículos, indicações, network, mas as coisas não aconteciam. E aí eu comecei a me questionar, falei, bom, se eu tenho experiência, se eu acho que eu estou preparada, o que está faltando para eu estar competitiva para esse mercado, né? E foi Interessante. aí que eu assim, corria no LinkedIn. Confesso que foi uma ferramenta, uma plataforma que me ajudou muito, porque eu fui entender como é que está o mercado hoje, o que o mercado está pedindo, o que a gente tem de novo no mercado. E aí eu vi que tinha cursos para propagandista. Então, tive um insight, eu falei, então, às vezes esse vai ser o diferencial para mim, né? Eu comprovar que eu tenho estou preparada para isso. E aí, Uhum. pesquisando de várias empresas, fui procurar onde eu me identificava com os meus valores, com o meu princípio, com a experiência. E aí encontrei você, que eu falo que você e a Benchmark é uma bênção na minha vida, porque assim, mudou, foi um marco na minha vida, profissional e pessoal também. E aí eu fui olhar o curso, fui entender como o curso funcionava e fui usar esses argumentos para convencer meu marido que eu realmente precisava fazer aquele curso, que aquele curso ia ser um divisor de águas na minha vida. Estava desempregada, a gente teve que abrir mão de algumas coisas para poder ter esse curso, a gente não consegue ter tudo, então eu acho que é questão de prioridade e de foco. Então, realmente, abrir mão de algumas coisas para eu poder fazer esse curso. E aí eu consegui convencer ele, o processo de vendas começa aí, consegui convencer ele de que realmente eu precisava, para eu ter resultados diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. Então, se eu continuasse no mesmo ritmo, ia ter mais um semestre sem nenhum resultado. Então, eu fiz o curso da Benchmark e realmente, assim, para mim, foi abriu a minha mente, sabe? De uma forma extraordinária, para ver o mercado, para ver como as coisas funcionam. Vi coisas que eu realmente preciso correr atrás, coisas que eu preciso melhorar, descobrir pontos fortes que eu tinha, que eu não sabia que tinha. Então, assim, eu peguei essa oportunidade e falei assim, é agora ou nunca. E a partir disso, realmente as coisas começaram a acontecer. Porque eu comecei a ver as coisas de uma outra maneira, né? Eu vi que eu precisava melhorar o meu currículo, para o meu currículo ser atrativo, então eu fui atrás de melhorar o meu currículo.
currículo, eu vi que eu precisava melhorar a minha comunicação na entrevista, então fui atrás de aprender a melhorar essa comunicação para me tornar uma pessoa interessante, né, nos processos seletivos. E a partir daí as coisas foram acontecendo. E exatamente no dia 30 de novembro de 2020, um ano depois, eu terminei um ano desempregada e vou começar um ano sabendo que eu já tinha sido contratada, já pronto para começar em janeiro. Então, assim, foi um ano de muito aprendizado. Para todo mundo, um ano atípico, mas um ano que eu aprendi muito a ser forte, a ser persistente, a não vitimizar, a sacudir a poeira. E como eu aprendi, né? O surfista, tudo que ele tem é a prancha e tudo que ele precisa é estar ali em cima e ter o equilíbrio. Para ele realmente dar aquele show que ele precisa ter o equilíbrio. E foi isso que eu desenvolvi ao longo de 2020, ter o equilíbrio para você conseguir surfar em cima de todas as ondas que aparecem nas nossas vidas, nas dificuldades, colocar aquilo que é prioridade, né, para você, porque às vezes a gente tem o hábito de achar que a gente não pode, eu não tenho condição, não dá, mas é questão de prioridade, né? Você quer ou você quer muito? E aí, quando você quer muito, seu foco, sua prioridade muda e os resultados acontecem, né? Tá vendo, pessoal? Por que agora vocês entendem o meu orgulho, né? Tá vendo? De olhar e ver o quanto que não só ela passou por esse processo, mas ela se entregou Banks, tô falando para os Banks principalmente, ela se entregou ao processo, tá? Quantas coisas a Sara falou nesse pequeno intervalo que são coisas nossas, tá? Eu tô falando para nossa comunidade dos Banks, são coisas nossas. O quanto ela absorveu daquilo que a gente estava passando ali. Mas, Sara, eu preciso explorar mais, tá? Disso aí, de tudo que você está falando aí, eu preciso explorar. Pode ir, vamos lá. E sabe que eu gostei muito? Eu queria voltar um pouco nessa parte, quando você falou dos problemas, das dificuldades, sabe? Eu acho que não tem nada, a gente falava, né, ali no chat, um pouco antes da gente entrar aqui ali no direct, a gente falava, né, não tem nada mais belo do que a verdade, não tem nada mais belo do que a vida real. Né? Você não é uma super heroína, não é uma Mulher Maravilha. Você sofreu baques, você teve dúvidas, inclusive sobre o seu valor, né? É isso que acontece muitas vezes com a pessoa que está no mercado de trabalho. Então, assim, cara, eu sofri. Quantas pessoas não sofrem uma demissão, um desligamento e nunca recebem uma explicação por que aconteceu aquilo e o quanto isso faz a gente se questionar. Não é, Sara? O quanto isso faz a gente se questionar do qual que é o nosso verdadeiro valor. E quanto a gente, às vezes, se a gente não se toca, a gente deixa se levar ali naquele momento, e aquele momento, aquela fotografia substitui o filme todo e faz a gente esquecer quem a gente é. E a gente cai num lugar perigoso, né? Eu vi você passando por isso, através da história que você compartilhou, e eu queria explorar um pouco isso mais, sabe? Por quê? O que te fez? Qual que é a pergunta que eu quero te fazer? Nesse momento de tantas dúvidas, de tanta incerteza, o que te fez voltar para o eixo, sabe? O que te fez falar assim, não, peraí, eu quero mesmo. A outra pergunta que eu quero te fazer também, né? É em qual momento, talvez você consiga ou não definir isso, em qual momento você percebeu que você era disso que você queria viver, ser propagandista? É isso que você fazia, era isso que você gostava de fazer, independente de alguns sucessos ou insucessos. Me fala um pouco sobre isso, essas duas coisas. Quando foi que você definiu que era isso que você ia fazer da sua vida? E como foi que você resgatou a confiança para, apesar das adversidades e do momento, né? Que você falou de prioridade ali, né? Falei assim, cara, eu vou investir em mim mesmo, na minha preparação, e eu vou chegar lá. Eu queria entender melhor isso. Tá. Eu percebi que era isso que eu queria, já vivi a experiência de ser propagandista e me permiti, eu tive uma oportunidade de voltar para outra empresa, num cargo maior, num salário bem maior. E aí, para a minha carreira, eu assumi esse desafio, porque eu acho que a gente cresce, a gente também tem que ter um pouco de audácia para assumir novos desafios, né? E eu assumi esse desafio, e nessa experiência eu vi que eu não me encontrei, né, nessa oportunidade. E aí, quando eu vi que eu não me encontrei,
eu fui buscar resgatar o que realmente fazia sentido para mim, né? O que realmente me dava prazer. E aí eu vi que era realmente a questão de ser propagandista. Nossa, que Então legal, Sara. saindo da vida de propagandista, assumindo um novo desafio e vendo que aquele novo desafio, por maior que fosse o salário, por maior que fosse as outras coisas, ele não me dava o prazer, não fazia sentido para mim, de acordo com o meu propósito de vida, não sei, às vezes é isso também. Eu vi que aquilo ali para mim não fluía. Então foi aí que eu percebi que realmente o que fazia sentido para mim era trabalhar como propagandista, mesmo sabendo, né, de como que é a nossa rotina, que não é nada fácil, mas é o que me dá prazer, é o que me motiva e é o que faz sentido para mim. Então, foi vivendo outras experiências que eu vi que eu precisava dar um passo para trás para estar onde eu realmente gostaria de estar. Legal, Sara. E você falou sobre o processo de vender para o seu marido. Isso eu achei incrível, assim, achei interessantíssimo, né? Porque às vezes a gente vive esse momento, né? Até falei, acho que você participou da live, não foi? Você estava lá na última live que a gente fez? Tava Sim. sim. Tava. Tava sim. E aí, isso é uma coisa muito séria, porque às vezes a gente já sabe o que quer, a gente já fez a nossa decisão e a gente tem o desafio de convencer quem está do nosso lado. E como você já teve a experiência de propagandista, eu quero saber o seguinte, qual que é mais fácil ou qual que é mais desafiador? Convencer quem está do seu lado ou convencer o médico a prescrever o seu produto? Tem similaridades? É parecido? Não é? E como é que foi esse processo para você, né? Como é que você, na prática, conseguiu convencer ele a entrar com você nessa? Primeiro você tem que, eu acho que é mostrar, gerar uma necessidade, né, da pessoa de ver que aquilo ali realmente vai trazer um benefício ou solucionar aquele problema. No meu caso com o curso, eu fui entender como o curso funcionava, né? E meu marido ele é muito questionador, e aí eu sabia que eu precisava ter o argumento. O que aquele curso me oferecia, o quanto eu iria investir, o que ele me oferecia e o que ele poderia trazer de benefício para nós, como família. Então, usei todos esses argumentos e convenci ele que aquilo ali realmente seria a diferença que eu precisava para alcançar voos mais altos. Eu acho que na propaganda médica é mais ou menos isso que funciona. Assim que funciona. Você convencer o médico, entender qual é a necessidade dele, né? E mostrar para ele que você pode, através daquilo que você está vendendo, suprir aquela necessidade e trazer benefícios e resultados positivos para ele, além da segurança. Então, foi isso que eu fiz com o meu marido. Mostrei que, através desse curso, eu ia trazer uma segurança para a nossa família, um novo emprego, a gente ia mudar a nossa realidade, né? Então, eu fui mostrar, fui na necessidade dele, né? Convencer do que eu precisava. E aí deu certo. Mas eu acho que é mais ou menos assim que funciona. Vendeu e entregou, né, Sara? Vendeu e entregou. Por quê? Porque quando você fez esse compromisso com ele... Esse é o diferencial, né? Você fez esse compromisso com ele... Fechamento. E com você, exatamente. E com você também, e foi lá e entregou, né? Então, assim, eu acho que isso é válido passar para as pessoas, porque é a nossa crença, é o nosso valor da Bent, que a gente está vendendo o tempo todo, pessoal. A gente negocia o tempo todo. Essa é a verdade. A entrevista é isso, no dia a dia é isso, na hora de defender o que você quer fazer, na hora de vender os seus sonhos. E aí, muitas vezes, a gente perde tempo querendo convencer as pessoas pelas nossas próprias razões. Presta atenção nisso, anota isso que é importante. E aí, você precisa sair um pouquinho disso e entender o que é valor para o outro. Sabe? Começa com a compreensão, começa com o entendimento, com a empatia. Eu sei que você já se convenceu do que você tem que fazer. Essa é, no máximo, a metade do caminho. Agora, você precisa ganhar aliados. Agora, você precisa convencer outras pessoas do que você vê. E, para isso, a empatia é muito importante, porque ele tem as razões de temer. Tem ou não tem, Sara? Pensa comigo, né? Ele tem as razões de se preocupar. Fazer um investimento, que, de repente, para uns pode ser caro, para outros não. Mas a função de você a sua função era mostrar o quanto você também estava comprometida com esse objetivo e o quanto essa solução te deixaria mais próximo. Fenomenal. Parabéns por essa
ali começa, na minha opinião, ali começa o curso, sabe? Porque isso é uma tendência, Verdade. a gente passa por isso, né? É um padrão nessa área, a gente tem muitos padrões aí, né? Então todo mundo, pessoal, por que eu acho legal compartilhar essas histórias com vocês? Porque eu não sou de... Você não é diferente de mim, da Sara, a gente é ser humano normal, cara. A gente passa pelas mesmas dores, pelas mesmas lutas, sabe? Por isso que eu gosto muito de trazer aqui essa parte, que é a dificuldade, Sara. E assim, falando disso, eu quero explorar um pouquinho o que eu vi, né? O que eu vi e escutar de você e compartilhar também o momento do processo. Então, assim, não foi um momento em que você estava... pessoalmente falando, tinha alguns desafios também, além do próprio processo. Como é que foi isso? Estamos vivendo uma fase de pandemia, né? Eu acho que é uma fase que todo mundo está precisando encontrar o seu equilíbrio, seu ponto de apoio. E eu tive perdas de familiares, de amigos. E na fase que estava acontecendo todo o processo, foi a fase minha mãe, minha tia teve Covid, eu vim cuidando delas, e quando as coisas melhoraram, a minha avó também teve, e esse processo aconteceu eu à frente do cuidado da minha avó. Então, muitas coisas que eu participei, que eu gravei, que eu estava dentro do hospital acompanhando a minha avó, e aí eu tinha que encontrar, eu sempre coloquei a imagem do surfista, eu tive que aprender a surfar e ter esse equilíbrio, porque eu estava passando por um momento difícil, mas aquilo ali não podia definir a minha trajetória, e eu também tinha outro sonho, que é a minha vida pessoal, e eu também precisava ter esse equilíbrio para lidar com isso. Então, foi uma fase bem difícil, que às vezes as pessoas acham que deu tudo certo, alguém te indicou, e foi assim, não. Foi através de muito esforço, dedicação, e passando por momentos difíceis, às vezes outros também estão passando, né? Que eu encontrei essa força e essa garra para contar essa fase, né? Porque tudo passa e você tem que encontrar coisas diferentes para você colher os nossos morangos, né? Então eu peguei desse momento tão difícil que eu estava fazendo e não me desanimei. Hoje você tem que enviar um vídeo e eu acabei tendo uma ligação, sua avó acabou de ser entubada, você precisa vir aqui no hospital. E eu falei, meu Deus, vamos uma coisa de cada vez. Então, era um misto de sentimentos e de emoções que realmente contei com a ajuda de Deus, com certeza, porque a fé é uma coisa que me move a cada dia mesmo, mas essa questão de você ter esse equilíbrio e estar em cima da prancha e surfar para conseguir vencer todos esses desafios mesmo, e não achar que isso é um motivo para você desistir. Eu não passei porque eu estava passando por um problema, eu não fui bem na entrevista. Deixar o mimimi, o vitimismo de lado e enfrentar mesmo a situação e o problema de frente, né? E pegar cada oportunidade dessa como um aprendizado, né? Uma coisa que eu aprendi muito com você é que cada não, ele deixa nós mais firmes. Então, isso eu coloquei como a minha meta de vida. Então, cada coisa que não deu certo, cada não que eu recebi, cada processo que eu não consegui chegar até o fim, ele me deixou mais perto do meu sim. E eu recebi o meu sim, não foi numa calmaria, não. Foi num momento de turbulência mesmo, mas deu tudo certo. Legal, Sara. Só estou aproveitando aqui um tempinho para ver o que eu anotei, para não deixar de perguntar nada, quero explorar ao máximo. Olha que história linda, sabe? É uma história que só está começando, mas é linda, porque você viveu problemas, situações, como você mesma disse, não te definiram. E eu quero dar um presente para quem está participando com a gente aqui, tá? Que está vivendo isso aqui. A Sara falou várias vezes do surfista, né? Isso é um dos conteúdos que a gente compartilha com os bens, falando muito sobre a lógica de incerteza. É impossível deixar todo esse conteúdo aqui, construir tudo isso aqui para vocês, mas é extremamente profundo e nunca fez tanto sentido quanto nos dias atuais. Nós estamos caminhando para um mundo de incertezas, um mundo que você vai encontrar o equilíbrio, não é no externo. É por isso que a gente trabalha a visão do surfista, essa metáfora, entregando esse presente para você, que é um conteúdo exclusivo de Bentes, né? Essa metáfora, ela significa o quê? Eu me aperfeiçoo, eu me desenvolvo, eu desenvolvo a minha mentalidade, eu desenvolvo a minha capacidade de gerar resultados, eu desenvolvo a minha capacidade de lidar com as intempéries, a minha resiliência, a minha antifragilidade. Cada vez mais que eu gero esse equilíbrio,
cada vez mais eu dependo de fatores externos para lidar com situações adversas. Então é isso, tá? Então não é uma coisa filosófica, não é bem prático mesmo, tem a ver com isso aqui, ó, tá? Mindset, tá? Desenvolvimento da mentalidade certa para lidar com problemas, com a adversidade. Tem gente que perde o processo nesse momento aí, ó, porque você não controla se um parente seu vai passar mal, o que vai acontecer lá fora. Só que quando você controla, quando você expande o que você pode controlar, você influencia o resto. Tá? Então, não dá para explorar todo o conceito aqui, né, Sara? Só deixando esse presente aqui para eles, né? Da importância disso, né? E eu queria dizer o seguinte, aqui para... Vamos lá, assim, o que você viveu dessa experiência, né? De acreditar no seu sonho, de vender o seu sonho, de ir lá, né? Dessas adversidades todas. O que você considera que, se tiver uma coisa mais importante, se puder resumir em uma frase, o que representou a preparação da Bente na chegada desse resultado, na conquista desse resultado para você? Como é que você definiria isso aí? Eu definiria como, assim, superação. Eu realmente, com tudo que me aconteceu, eu fiquei desmotivada, duvidando de mim como profissional. E é o que eu aprendi, que nem sempre existem gestores e gestores, nem sempre você vai ter resposta para tudo, até mesmo de uma demissão, você vai ser demitido e muitas vezes não vai saber o motivo, e nem tem como você adivinhar os motivos, né? Então, o curso da Benchmark, ele realmente devolveu para mim aquela motivação que eu realmente precisava para ir em busca dos meus sonhos, que eu realmente queria. Né? Então, assim, a partir cada projeto, cada case que eu fazia, que as voltava, que eu precisava refazer, isso foi me moldando profissionalmente. Eu acho que no curso eu aprendi o que eu não aprendi nos outros anos profissionais, eu aprendi dentro desses 2 meses, porque foi uma reconstrução mesmo, pessoal e profissional, mostrando que sim, eu sou uma profissional capacitada sim, mas realmente preciso ser moldada em várias partes. E é isso que o curso ele abre, né, a nossa mente. Você sai do gesso, não fica mais engessada, você abre seu leque, você consegue ver você como profissional em de várias formas, né? E você consegue ver que os seus resultados dependem de você, né? Você é que controla o seu negócio, você é a sua empresa, a sua carreira é você que gerencia, e não o outro, e não o gestor, e não a empresa, e não as circunstâncias. Então, assim, ele me resgatou mesmo profissionalmente e me deu um gás que eu estava precisando. E aí eu acho que foi isso, né, essa motivação e esse gás que fez com que eu alcançasse resultados diferentes. E aí você aprende, vê o que você precisa melhorar. Né? Tem muito essa questão também de você receber as críticas construtivas, né, de uma maneira de mente aberta, porque se você se fecha para isso, você não consegue melhorar isso. Então, eu realmente estava aberta para tudo de novidade, de aprendizado. Tudo que eu não tinha feito, eu comecei a fazer, eu falei, bom, vou fazer. No máximo que vai acontecer é eu ter resultados diferentes. E foi isso realmente que aconteceu. Eu realmente mudei minha forma de pensar, de agir, e aí eu consegui ter resultados diferentes do que eu havia tido. Então, para mim, a Benchmark na minha vida, ela foi uma superação, uma fase muito importante na minha vida pessoal e profissional. Que massa, Sara. Olha só, dá vontade de ficar aqui a tarde inteira conversando, sabe? E sugando aí o máximo dessa experiência, muito para motivar outras pessoas também, para inspirar outras pessoas. Porque às vezes a gente olha, a gente tem uma mania, todo mundo tem, eu daqui também tenho as minhas referências, tá? E a gente tem uma mania de achar que a vida do outro é mais fácil. Cara, a gente faz isso sem perceber. Às vezes a gente compara os nossos bastidores com o palco do outro, tá? E tá aí, pessoal. Os bastidores da Sara são os mesmos seus, as mesmas coisas, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Só que ela moldou, como ela mesma disse, a cabeça dela, a mentalidade dela, elevou o nível profissional dela. Imagina quanto de valor de mercado, Sara, você ganhou com essa preparação
e você está agora pronta para os desafios. Depende menos do externo. Cara, não fica só na teoria. Né, Sara? O quanto que a gente abomina essa história de ver conteúdo e não fazer nada com isso. Tem que aplicar, cara. Tem que fazer, tem que gerar resultado com isso, tem que mudar a sua realidade, né? Então, assim, se inscreva aqui. Outra coisa que eu gostaria que você fizesse, você que está nos assistindo ao vivo aí, presta atenção, olha bem para a Sara, né, para a confiança dela, de contar a história dela, de falar dos desafios, de falar do que deu errado, sabe? Do que não deu certo, do que ela não compreendeu. Olha o que ela diz para nós aqui, aberta. Eu não sei por que eu fui desligado. Agora se imagina na posição de um gestor entrevistando um profissional assim, como a Sara, com esse nível de segurança, tá? Imagina um gestor liderando uma profissional assim. Imagina um médico no consultório conversando com uma pessoa que confia no que ela está falando. E que não é arrogante por causa disso. Ela mesma falou uma palavra interessante, audácia, a diferença de arrogante, de arrogância, é diferente. Então a confiança, né, que ela gera na... Isso faria diferença para o sim ou para o não? Né? Para começar a confiar e prescrever o produto daquela pessoa que está ali preparada para fazer aquele trabalho, né? Para confiar a gestão de um setor, de um território na mão de um profissional assim, como a Sara se mostra, né? Para confiar a contratação. Tá? Não tem aqui uma pessoa que... Eu gostaria de deixar isso claro, Sara, né? Para todo mundo. O que a gente acredita, como você diz, a gente se conectou, né? Você se conectou com os valores da Bent. Isso é importante, tá? Então talvez tenha outras pessoas assim também, tá? Nós acreditamos que eu não tenho a resposta certa para a Sara, porque você só vai conseguir ver uma profissional assim, com essa confiança, se ela confia nela e no que ela resolve, no que ela faz. Não tem como parâmetro o Celso. Celso, o que você falou mesmo naquela aula? O que você disse mesmo? Como é que você disse que a gente tem que se portar na entrevista? Então comenta aí, Sara. Faz sentido isso pra gente finalizar aqui? O que você acha, Sara? Comenta aí. Faz muito sentido. Não tem uma receita pronta, né? Você tem um mundo infinito de possibilidades, onde o que prevalece é a verdade mesmo. E aí, quando você conta a sua verdade, você defende a sua verdade, defende aquilo que você acredita, é onde você faz a diferença, né? Eu acho que é bem por esse caminho, é você realmente defender a sua verdade e contar a sua trajetória, e porque a sua trajetória quem sabe melhor é você, né? Então, Uau. acho que ninguém mais perfeito para defender e mostrar essa verdade para o espectador que está ali do outro lado. Legal. De gestor para gestor, a última pergunta. De gestor para gestora da carreira. A última pergunta. Visão de futuro, Sara. Qual é a sua visão de futuro nessa carreira, nesse setor, nessa área? Fala um pouquinho aí para mim. O que você planejou para o futuro aí? Olha, minha visão de futuro, não sei se eu estou sendo muito audaciosa, mas ser uma profissional realizada, né, nessa função e ajudar outras pessoas que, como eu, em algum momento teve dúvida da sua carreira e precisava descobrir de uma ajuda para descobrir, para se encontrar, para poder recomeçar e encontrar esse equilíbrio, né, para poder surfar todas as ondas aí que aparecer no decorrer da vida. Mas, além de ser realmente uma profissional realizada na parte de propaganda, ser propagandista, poder ajudar outras pessoas também a se encontrar e a se apaixonar por isso também, né? Uau, que legal, Sara. Olha, obrigado, né, por tanta inspiração aí, uma história real, verdadeira, com problemas, com desafios. Mais uma vez, me orgulho muito de você. Olha, eu vou ser mais audacioso do que você, tá? Então, assim, eu tô dizendo, não é você. O que eu vejo para você, muito claro para mim, é que você vai ter os seus desafios, você está muito bem preparada, né? Tá ali viva para cada coisa que você enfrentar daqui para frente, sabe, né? A lógica do surfista é a lógica de lidar com um cenário de incerteza, controla melhor isso e a gestão te espera. Fica essa dica para você. Você não se atrai por nada por acaso.
né? Então, sempre confie nessa intuição sua, nesse chamado aí, nessa missão que te chama aí, no fundo, né? Porque você não ganhou nada, alguém não te fez, alguém maior do que você, do que todos nós, não te fez com algumas qualidades e características à toa, não. Tá? Então, dê o seu melhor pro mundo, Verdade. tá bom? Com certeza. Muito Estamos obrigado. juntos nisso, viu? Muito obrigado. Ó, Obrigada e beijão. gratidão por você também. Tamo junto. Beijo. Olha que história incrível, né? Olha que história incrível, verdadeira. É isso que a gente quer, sabe? Outra coisa qualquer não faz sentido, né? Então, assim, para que vocês estejam presentes, vivos, né? Para a história dela, para os grandes desafios, para as conquistas, tá? Então, percebam, não é o momento atual que nos define, tá? Você vai estar diante de situações que talvez o que vai mudar o seu jogo é uma decisão nada óbvia, talvez nem tão popular assim, mas ali já começa o desafio. E se você parasse para pensar, e se nós todos, um convite, tá? Parássemos para pensar que a cada instante, a cada segundo, a cada, sei lá, cara, hora, minuto, né, o universo te presenteia com um desafio. Deus, o que você quiser, a vida, te presenteia com um desafio e te diz assim, e aí, quem que você vai ser agora? Que decisão que você toma? No que você acredita de verdade? Eu digo que eu acredito. Por que eu digo a diferença do querer e querer muito? Porque o querer muito é visto na atitude, na ação, nas decisões, e não na fala. Porque falar, todo mundo fala que quer. E para as melhores oportunidades, isso não é o suficiente. Tá? Você vai ter que provar para si mesmo que está engajado com o seu objetivo, que está comprometido com o seu objetivo. Tá? Então, em algum momento, talvez, você vai ter que vender isso para alguém, cara. Se você acredita, vai, sabe, se entrega ao processo e, sei lá, olha, vem comigo, sabe, eu tô acreditando nisso, transmite confiança, começa a perceber que aquilo ali já é o seu treino, já começou o seu treino, é o primeiro desafio. Você vai falar com médicos, cara, já parou para pensar nisso? Você vai falar com médicos, pessoas que se dedicaram uma vida a estudar, a entender, né, sobre patologias, sobre soluções, os melhores. Não carre em balela, não. Entendeu? Você tem que estar preparado para isso, tem que desenvolver, crescer e perceber que um dia você vai estar olhando no olho do olho, olho a olho, né? Olho no olho do médico e vai dizer, doutor, o meu produto resolve esse problema. O meu produto resolve por causa disso, disso e disso, e aí você dá toda a sua explicação para ele. Comece a perceber que você precisa confiar no que é que você está acreditando aí dentro. Entendeu? Ninguém vai comprar o seu negócio mais do que você mesmo. Se o seu negócio, a sua carreira, o que é o seu produto? É você, o seu profissional. Começa a vender isso aí. Tá? Quando a gente tem um negócio, as primeiras pessoas que a gente vende esse negócio, sabe para quem que é? Para os sócios. Para quem está do nosso lado. Para quem vai investir energia, tempo, dinheiro talvez, naquilo ali. Quanto você acredita a ponto de transmitir confiança de alguém entrar nesse barco, vamos usar outra metáfora aqui, pegar o surfista, não, pegar um barco agora, entrar nesse barco com você e se comprometer com você, porque você vai chegar onde você disse que vai chegar. E você acha mesmo que nesse caminho vai ser fácil, cara? Você vai ter um mar calmo do início ao fim? Não vai não, porque mar calmo não forma bons marinheiros, não. Entendeu? Você precisa crescer, a jornada precisa te fazer evoluir, te fazer crescer, te fazer ser maior. E o que te faz crescer? As tempestades, as adversidades. Só que muitas vezes as pessoas se perdem porque o que está dentro é fraco ainda, o objetivo ainda não está bem definido. Quer só quer, não quer muito. E não querer muito é arriscado. Não vem se você só quer. Vem se você quer muito. Porque na hora da tempestade você não tira o olho do farol. Entenda, pessoal. Eu estou só metaforizando, mas é bem prático. Tá? É isso. A Sara sabia o que ela queria. E a onda estava batendo lá em cima. Vó com Covid. Vó entubada. Processo seletivo. Tinha que gravar vídeo. Né? Que cabeça que ela ia ter. Gerir. Não, cara, mas eu sei o que eu quero. Peraí, deixa eu organizar. Porque eu sei onde eu quero, onde eu vou chegar. Eu não vou perder meu foco. Logo agora, na hora de meter o gol. Sabe? Por isso que eu queria compartilhar essa história com você, porque ela me inspirou, ela me ensinou também. Eu tenho certeza que ela pode inspirar vocês. Pessoal, obrigado aí
Espero que essa live tenha sido tão impactante para vocês quanto foi para mim. Um beijão e se vê.